ele é o quê? Negativo. Agora, para o valor de A menor que zero. Então, A menor que zero com cavidade voltada para baixo. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Observe que esse pedacinho do gráfico aqui, ó, ele está abaixo do eixo de x. Comparando com y, com o eixo das ordenadas, ele está exatamente no ponto negativo de y. Então, eu tenho aqui y negativo. Eu vou ter, subindo o gráfico aqui, ó, desse ponto até aqui, eu tenho a parte o quê? Positiva do gráfico. Observe que desse ponto vermelhinho para cima, y ele é positivo. Então, tudo que correlacionar com y aqui em cima vai ser positivo. Descendo o gráfico novamente aqui, nesse exato ponto aqui, eu vou ter valores de y negativo. Então, analisando a função agora. Eu vou ter f de x igual a zero para os valores de x1 e x2. Então, quando x é igual a x1 e x igual a x2. Porque f de x ele é igual a zero quando corta o eixo de x. Então, ele cortou nesse ponto aqui. Para x igual a x1 ou x igual a x2. F de x maior que zero, eu vou ter f de x maior que zero nesse intervalo vermelhinho aqui, ó. Ou seja, para o valor de x maior do que x1 e para o valor de x menor do que x2, que é exatamente esse ponto aqui. E eu vou ter f de x menor que zero nessa parte inferior aqui, ó. Nessa parte inferior, ou seja, para os valores menores do que x aqui, ó, x menor do que x1 e x maior do que x2. Então, nesse intervalo aqui, eu tenho os valores de y menor do que zero, os valores negativos. Quando delta for igual a zero, quando delta for igual a zero, eu vou ter o seguinte, eu vou ter o ponto x1 igual a x2. Observe que o gráfico, ele tangencia o eixo de x, ele só toca no eixo de x. Então, eu vou ter o seguinte, quando é que f de x vai ser igual a zero? Quando x for igual a x1 e x2. Nesse ponto aqui, f de x é igual a zero. Onde é que eu vou ter f de x maior que zero? Para os valores de x diferente de x1 e diferente de x2. Então, para todos esses valores aqui, ó. Para todos esses valores. Então, aqui eu vou ter y maior que zero, tá? Para todos esses valores, tirando x1 e x2. E se eu quisesse colocar f de x menor que zero, então não existe nada negativo aqui, tá certo? Então, por isso que eu nem coloquei. Então, não existe. O gráfico voltado aqui agora para baixo, a parábola voltada para baixo. Então, eu vou ter aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou ter valores negativos desse ponto aqui, nesse ponto aqui, exceto x1 e x2. Então, o estudo do sinal vai ser o seguinte. F de x vai ser igual a zero quando x, o valor de x, for exatamente igual a x1 e x2. E f de x vai ser menor do que zero para todos os valores de x diferente de x1, são todos esses valores aqui, e para todos os valores de x diferente de x2. E se eu fosse colocar f de x maior do que zero, não existe nenhum valor positivo, então por isso eu não coloquei. Quando delta for menor que zero, delta menor que zero, não existe raízes reais. Então, nesse caso aqui, a parábola ela é totalmente positiva. E o estudo do sinal vai ser o seguinte, f de x vai ser maior do que zero. Para quem? Para x pertencente ao conjunto dos reais, para qualquer valor do gráfico. E nesse caso aqui, nós só vamos obter valores negativos do gráfico. O estudo da função vai ficar f de x menor que zero vai ser para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, qualquer valor desse gráfico aqui, ele vai ser exatamente negativo.
Problemas e aplicações. As funções do segundo grau, elas possuem diversas aplicações na matemática e auxiliam a física em diversas situações, nos movimentos de corpos, na área da cinemática e na dinâmica também. Então, nós temos N situações envolvendo equações e funções do segundo grau. Vamos ver esse exemplo aí. O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação y igual a menos 40x² mais 200x, onde y é a altura, em metros, atingida pelo projétil x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo que esse projétil permanece no ar corresponde respectivamente a. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai observar a função menos 40x² mais 200x. Então, nós temos uma função do segundo grau incompleta em C. Então, a gente observa o seguinte: essa parábola ela terá concavidade voltada para baixo, porque o valor do coeficiente angular ele é negativo. Então, a gente já sabe isso da função. Na expressão y igual a menos 40x² mais 200x, os coeficientes são menos 40 para A, 200 para B e 0 para C. Bem, nós podemos trabalhar aí calculando o y do vértice, para obter a altura máxima, porque a altura máxima ele quer saber o ponto máximo da parábola, Então, nós podemos trabalhar com y do vértice. Então, a fórmula do y do vértice vai ser quem? Menos delta sobre 4a. Conservo o menos da fórmula aqui, b² menos 4ac sobre 4a. Então, substituindo, eu vou ter menos 200 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica menos 40, que multiplica 0, sobre 4 vezes menos 40. Resolvendo aqui, eu vou ter o seguinte, que 200 elevado ao quadrado vai ser igual a 40.000. Menos 4 vezes menos 40, eu vou ter menos 80, ou melhor dizendo, menos 4 vezes menos 40, eu vou ter mais 80. Vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ter 40.000 mais 0 vai dar 40.000. Resolvendo o denominador, eu vou ter 4 vezes menos 40 vai dar menos 160. Dividindo 40.000 por menos 160, menos 40.000 por menos 160 vai dar 250 metros. O objeto ele atingiu a altura máxima de quanto? De 250 metros. Mas ele pergunta também o tempo de subida do objeto. Então, nós vamos trabalhar com x do vértice. Então, menos b sobre 2a. Substituindo, quem é b? 200. 2 vezes menos 40. Então, reservando aqui o menos, então eu vou ter 200 sobre 2 vezes menos 40 vai dar menos 80. Menos 200 dividido por menos 80 vai dar 2,5 segundos. Então, o projétil levou 2,5 segundos para atingir a altura máxima, levando mais 2,5 segundos para retornar ao solo, pois no movimento vertical o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, o projétil permaneceu por 5 segundos no ar. Outro exemplo. Um objeto foi lançado do topo de um edifício de 84 metros de altura com velocidade inicial de 32 metros por segundo. Quanto tempo ele levou para chegar ao chão? Utilize a expressão matemática do segundo grau, D igual a 5t ao quadrado mais 32t, que representa o movimento de queda livre do corpo. Então, resolvendo substituindo aí os valores, eu vou ter 5t ao quadrado mais 32t igual a 0. Igual a D, na realidade, D. Então, é o seguinte,
O corpo, ele percorreu a distância, esse D é da distância, de 80 metros, que corresponde à altura do edifício. Então, portanto, nós vamos substituir o valor de 84, tá? E vamos obter uma equação de segundo grau do tipo completa. Então, 5t ao quadrado mais 32t igual a 84. 5t ao quadrado mais 32t, o 84 passando para o primeiro membro, ele vem negativo, porque ele estava positivo, ele passa para cá negativo. Igualamos tudo a zero. Calculando o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, nós vamos ter 32 elevado ao quadrado menos 4 vezes a, que é igual a 5, vezes c, que é igual a 84. 32 elevado ao quadrado dá 1024, mais 4 vezes 5, 20. 20 vezes 84, menos 84, vai dar mais 1.680. 1024 mais 1.680 vai dar 2.704. Substituindo na fórmula de Bhaskara, eu vou ter que menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, menos 32 mais ou menos raiz quadrada de 2.704 sobre 2 vezes 5. Então, resolvendo aqui, eu vou ter menos 32 mais ou menos raiz quadrada de 2.704 dá 52. Tudo isso sobre 2 vezes 5, 10. Então, menos 32 menos 52, eu vou obter menos 84 sobre 10. Dividindo esse valor, eu vou ter menos 8,4. Menos 32 mais 52, eu vou ter 20. Conserva o sinal do maior que 52 e subtrai. Então, 20 sobre 10, 2. Então, vamos observar, nós temos aí algumas situações do nosso cotidiano onde aparece a parábola, né? Onde a equação de segundo grau, a função de segundo grau, ela está envolvida, né? No esporte, né? No nosso dia a dia em casa, na engenharia, né? Nas construções, né? Nas diversas formas, nós temos, né? Diversas situações do nosso cotidiano onde aparece a função quadrática. Bem, hoje, no lugar da mensagem, eu trago uma curiosidade sobre a fórmula de Bhaskara, que só no Brasil esta fórmula ela é conhecida como fórmula de Bhaskara. Nos demais países, esta fórmula ela é conhecida como fórmula para resolução de equação de segundo grau. Muito obrigada, fiquem com Deus, bons estudos, saudades de vocês.